Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o conselheiro Alexandre Duarte, da Igreja Batista no Maísa, e é um grande prazer e uma alegria para mim estar mais uma vez falando ao canal do Descer Goiás. Que Deus possa estar falando no teu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Pai querido, nós te adoramos. Obrigado porque a tua palavra é viva e eficaz e a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Usa teu servo como ferramenta nas tuas mãos e que onde essa mensagem chegar, que possa ser, ó Pai, fator de reflexão para as nossas vidas. Te louvo e agradeço pela tua misericórdia e pelaquela cruz. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Rei, oramos. Amém. Você está preparado? O tema da nossa reflexão é prepare-se. Em Isaías 55:6, nós observamos o profeta dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Meus irmãos, como igreja, nós temos enfrentado muitos desafios. Não somente a pandemia, que fez com que vários irmãos não se reunissem no mesmo local, no mesmo prédio, mas isso também criou, nós concordamos, outras estratégias do avançar do reino. Mas nós temos enfrentado algumas distrações, algumas ambições, desejos, sonhos, projetos que estão colocando a vontade do Senhor em segundo plano. Isaías, que significa o Senhor é salvação, profetizou durante 4 reinos. Judá era forte militarmente, mas enfrentava um problema: declínio na situação espiritual. A usurpação de papéis aqui não era de direito. Nós observamos o rei tentando assumir privilégio de sacerdote e isso trouxe várias punições. O povo foi condenado ao exílio. Quando nós colocamos as outras coisas à frente daquilo que Deus determina para nós, e nós começamos a viver como nós achamos que é certo, nós podemos cometer erros. Assim como os citados tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento são exemplos riquíssimos para nós daquilo que nós não podemos fazer, daquilo que desagrada o coração do nosso Deus. Muito interessante, invocai-o enquanto está perto. Não é porque nós carregamos a camiseta dos embaixadores do rei, participamos de uma igreja que tem uma doutrina saudável, Bíblia é pregada, que nós devemos descuidar, estar despreparados em alguns quesitos muito relevantes para a nossa vida espiritual. Nós precisamos arrepender de nossos pecados diariamente, ter uma vida íntima com Deus, ter um momento devocional de oração, de leitura da palavra. Nós precisamos abandonar pecados de estimação que nós temos escondido em lugares ocultos, mas que Deus conhece, Deus vê. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade. Não é pela força humana, não é pelo teu conhecimento teológico, não é por vários cursos e por toda a experiência que você tem como um conselheiro, uma conselheira, um pastor, um líder, um missionário, um ministro de música, que você vai conseguir avançar no reino. É pela graça. Nós precisamos lembrar da nossa redenção, que nós fomos justificados. E aí sim, quando nós lembramos de tudo isso, nós nos rendemos aos pés do Senhor. Nós nos quebrantamos aos pés do Senhor. E aí sim, nos lançamos aos cuidados do nosso Rei. Meus irmãos, como eu já citei no início dessa reflexão, é uma reflexão bem sincera, bem genuína, não tem montagens. Nós observamos mais uma vez a apatia espiritual que a igreja de forma geral tem vivido. Mateus 24, 37, 39, me permita ler contigo, diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até os dias em que Noé entrou na arca.
Veja você o 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Fiz a leitura pela Almeida Revista Atualizada. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos avançar, nós precisamos deixar aquilo que não é projeto principal na nossa vida, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. É claro que você tem que ter seus sonhos, seus projetos, suas missões, sua ambição, saudável ambição, mas você precisa se lembrar de que você não é um cidadão somente deste mundo, você é cidadão do reino, você é cidadão celestial. Lembre-se, meus irmãos, nós não podemos deixar que a hipocrisia, o farisaísmo adentre na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus. E é claro, John MacArthur faz uma expressão muito interessante: isso causa nojo em Cristo, segundo o teólogo. Mas em Amós 5, de 21 a 24, nós observamos cultos sendo rejeitados porque eram cultos vazios. E ao invés de graça, recebiam juízo. Alerta! Você está preparado? Você está pronto para o serviço? Como diz o nosso compromisso? Lembre-se, meus irmãos, a igreja do Antigo Testamento, ela viveu algo interessante. Se você ler o relato de Atos 1 até o capítulo 7, a igreja, ela acomodou-se com o crescimento e com as bênçãos recebidas. Em desacordo com a ordem que era em Mateus 28:19, ide por todas as nações e pregai o Evangelho. Mas foi muito cômodo, né? Estar ali naquela comunhão gostosa, aquele momento onde eu acredito que eu não preciso expandir mais. E se você fazer uma reflexão no capítulo 8 do livro de Atos, você observa que veio ali grande perseguição, grande sofrimento, espalhou aquele povo. E onde aquele povo chegava, missões eram feitas, discípulos eram formados. Meus irmãos, toma muito cuidado. Não podemos nos esquecer, como conselheiros de embaixador do rei, como cristãos em primeiro lugar, que o inimigo de nossas almas ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o relacionamento com Deus vai gerar vida. Comece hoje mesmo. Invista na sua vida espiritual. Que a minha vida espiritual e que a tua vida espiritual não seja simplesmente uma casca onde o evangeliquez funciona, mas internamente isso não é uma verdade. Que nós possamos crescer cada dia mais em conhecimento e graça do Senhor, investindo tempo em debruçar e estudar a palavra de Deus, deixar um pouco as discussões do mundo que não agregam para aquilo que gera vida. É claro, como um cidadão do mundo contemporâneo, você precisa estar antenado, você precisa estar atualizado, mas desde que isso tenha um limite. Lembre-se, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E eu repito a mesma pergunta: você está preparado? Eu estou preparado? Isso é um ponto de reflexão muito interessante. Que nós possamos olhar para dentro de nós, como conselheiros de embaixador, como cristãos em primeiro lugar, e investir em nossa comunhão com Deus, nos preparar com a nossa comunhão com Deus, para termos conteúdo saudável, bíblico, para passar para os nossos embaixadores, aqueles que nos acompanham, aqueles que nos chamam de conselheiro, aqueles que confiam em nós. Prepare-se, invista. É muito importante estarmos em comunhão com o Rei que nos deu vida e vida eterna. Eu te agradeço por mais uma vez acompanhar a nossa reflexão no canal.
Gostaria de agradecer ao nosso coordenador, irmão Elton, e a Deus em primeiro lugar por ter nos dado a sua palavra, que gera em nós essa reflexão, que gera em nós esse pensamento de que nós precisamos melhorar cada dia nesse processo de santificação. Amém, meu querido irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.